O que estudar matemática básica? Primeira coisa, tabuada. Tabuada é algo que eu não vou falar em curso nenhum. Todo mundo aqui, principalmente, é adulto. Vou fazer um curso de matemática. Não gosto de matemática. O que eu tenho que fazer? Treinar a tabuada. Eu preciso relembrar. Eu não sou obrigado nem obrigada a ter isso memorizado, porque não faz parte do meu dia a dia e está tudo bem. Existem várias coisas que, se vocês me perguntarem, talvez eu não saiba responder, porque pode não ser do meu mundo, então a tabuada pode não ser do mundo de vocês. Mas agora ela precisa passar a ser. Então, se nesse momento ela precisa passar a ser, a primeira coisa é você relembrar a tabuada. E aí você vai pegar uma tabuada pronta, ou você vai pegar um caderno e vai escrever a tabuada mesmo, somando de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, montar aquela tabuada para você ir pegando a prática. Concurso público não é somente saber o conteúdo. Existem pessoas que sabem a tabuada, mas que na hora que precisam responder 6 vezes 8 numa prova, demora muitos minutos pensando, né? E aí existe aquela pessoa que quando fala 6 vezes 8, bum, respondeu, dá 48 e seguiu para a próxima questão. E seguiu para a próxima parte da construção da conta na questão específica. Concurso público não é só saber conteúdo. Você tem que ter técnica de organização do tempo, de agilidade, de ver quantas questões vai cair na sua prova e ver qual é a média de tempo que você tem para resolver cada questão. Se o meu curso de matemática formar para o concurso de Bom Jardim de fato, eu faço essa conta detalhada com vocês, explico quando que a gente coloca mais minutos para uma matéria, quando que a gente coloca menos minutos para uma outra matéria, qual é o estudo e técnica que tem por trás disso, tá? Mas isso para um outro momento, se o curso de fato acontecer. E aí, quando eu sei tabuada, eu preciso saber tabuada, né, conta de vezes, que é multiplicação. Por quê? Porque a multiplicação, ela é a operação inversa da divisão, né? E aí, se eu não sei multiplicação, eu não consigo, mesmo que eu lembre a regra, o algoritmo que tem por trás das contas de dividir, eu posso travar na hora de fazer conta de dividir, porque eu não lembro corretamente a tabuada na ponta da língua. Porque se eu sei que 6 vezes 8 dá 48, por conta de uma conta de multiplicação, eu já sei duas contas de dividir de forma muito rápida. Se eu sei que 6 vezes 8 dá 48, eu sei que 48 dividido por 6 dá 8. E que 48 dividido por 8 dá 6, né? Então, saber uma conta de multiplicação, ela te ajuda. Começou a travar para mim de novo. Ela te ajuda a saber duas contas de divisão, certo? Então, isso é técnica para você começar a pensar rápido. Então, vamos ao exemplo que a gente conversou aqui. Eu pedi para vocês fazerem 148 dividido por 5. E eu pedi para vocês fazerem 500 dividido por 15, mas estava travando muito, não sei se vocês chegaram a fazer. Né? Se alguém não fez, vai fazendo enquanto está me ouvindo falar. Tá? Deixa eu olhar aqui o chat, como que tá, tudo sob controle. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma conta de dividir por um algarismo e eu tenho uma conta de dividir por dois algarismos.
Bem simples, né? Um logaritmo, eu pego 1 e divido por 5. Mas se 1 é menor do que 5, eu tenho que dividir 14 por 5. E aí eu tenho que saber a tabuada. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 15 é maior do que 14. Então, eu coloco aqui no meu quociente da minha divisão o 2. Ai, se deixar, eu consigo colocar o 2. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu vou começar dividindo 5. E aqui eu vou começar dividindo o 50. Então, eu vou colocar o 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 14, resta 4. Eu desço 8. 48 dividido por 5 dá quanto? Aí você tem que saber a tabuada. Dá 9. Porque 9 vezes 5, 45. Para chegar a 48, resta 3. E aí a gente precisa entender que, dependendo do problema, achar o 29 no quociente e parar com o resto 3 é o suficiente. Dependendo do problema, do tipo de questão. Porque a questão de matemática numa prova, ela não vai estar lá uma conta, calcule essa divisão. Não vai estar isso. Né? O que vai estar lá é algum problema contextualizado, ou dentro de análise combinatória, de juros simples, juros compostos. Tem muita divisão na banca Gualimp, que é a banca organizadora do concurso de Bom Jardim, porque é uma banca que gosta muito de estatística básica, média, moda e mediana. E média, você faz muita divisão, porque calcular a média dos valores é você somar todos os valores envolvidos e depois dividir pela quantidade de valores somados. Então, você cai numa divisão. Mas não está lá no edital que você precisa saber dividir. Está lá que você precisa saber matriz, determinante, estatística básica, várias funções, é isso que está lá, certo? Então, dependendo do contexto, você para no 3. Mas, dependendo do contexto, tem que continuar. Então, você continua como? Não tem mais ninguém para baixar. Vírgula no quociente, coloca um 0 no resto. 30 dividido por 5 dá 6. E acabou a conta. Né? Então, 29,6. E aqui o 500 dividido por 15 dá 3. 3 vezes 15, 45. Para chegar a 50, resta 5. Desce o 0, fica a mesma coisa. Resta 5 de novo. Como que eu faço para continuar? Vírgula no quociente e 0 no resto. E aí a gente está vendo que vai continuar dando sempre 3. Então, a gente já observou que tem um padrão, que se repete é sempre 3. Isso daqui se chama dízima periódica. Né? Porque está sempre repetindo um mesmo número. E aí, juntando essa revisão, essa necessidade de você saber divisão, a gente tem uma coisa chamada critério de divisibilidade. Tá? Existem alguns cursos, professores que estudam, que pesquisam sobre o concurso da PM, tá? Que dizem que o concurso da PM vai se restringir à matemática básica. Eu tenho minhas dúvidas. Eu sei que todos os cursos estão dando só matemática básica, porque enquanto a gente não tem um edital concreto, a gente tem a base, que é comum a qualquer conteúdo de matemática que vir por aí. Mas, se de fato se restringir a matemática básica, podem cair questões específicas de critério de divisibilidade. E para quem vai fazer o concurso de Bom Jardim, esse critério de divisibilidade é o macete, é a técnica que muitas pessoas que estudando sozinhas ou estudando com professores que não são experientes no ramo não vão treinar sobre isso.
E por que eu falo sobre esse assunto? Porque esse assunto te ajuda a desenvolver o pensamento mais rápido. Eu não quero que você aprenda matemática de forma aprofundada para você virar um professor de matemática, um expert, porque não é isso, você só quer passar na sua prova, você não vai usar matemática para mais nada. E eu estou aqui exatamente para te ensinar técnicas de resolução de questões junto com o conteúdo, para que você consiga resolver dentro do tempo necessário cada uma das questões. Não adianta a gente se aprofundar em vários assuntos e chegar na prova e você falar assim, não deu tempo de fazer todas as questões, né? Quando eu estava começando a minha vida nesse ramo, eu tive vários relatos de alunos, Renata, eu sabia tudo, mas acabou a prova, não deu tempo. O que adianta meu aluno saber tudo, né? E não ter tempo de fazer a prova, não adianta nada. Tá? Então, vamos lá. Critério de divisibilidade. O que é o critério de divisibilidade? Quando a gente sabe que um número é divisível por 2? Quando ele é par. Então, qualquer questão, qualquer número que eu for dividir, que termina em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é um número par. Então, eu sei que ele é divisível por 2. E quando que um número é divisível por 3? Olha esse exemplo aqui, 396. Um número é divisível por 3 quando, ao somar os seus algarismos, tá? Os algarismos que compõem um número, dá um número que é divisível por 3. Se você não soubesse se o número que está dando é divisível por 3, você soma de novo até encontrar 3, 6 ou 9. 3, 6 ou 9. Tá falhando bastante aqui, até para conseguir escrever. Consegui. Tá. Então, se a soma der 3, 6 ou 9, o número é divisível por 3. Então, olha só, 3 mais 9, 12. 12 mais 6, 18. Se eu somar 1 com 8, 9. Então, esse número é divisível por 3. Outro exemplo, 481. A soma desses três algarismos dá 13. 1 mais 3 dá 4. 4 não é divisível por 3. Então, 481 inteiro também não é divisível por 3. 480, a soma dá 12. 1 mais 2 dá 3. Ele é por 3, sim. Tá? Então, critério de divisibilidade. Precisou fazer uma conta, olhou para o número, é par, dá por 2. Somou os algarismos, dá por 3, se a soma der 3, 6 ou 9. E por 5? Se o número terminar em 0 ou 5, esse número é divisível por 5. Você indo para qualquer resolução de questão, até da minha própria apostila de matemática básica, a apostila específica da Gualimp ou da INCP minha, você indo com esse olhar, você tem facilidade para pensar e treinar as questões, tá? Então, olha, 6. Qual é o critério de divisibilidade por 6? Basta que o número seja por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Dê para dividir por 2 e também dê para dividir por 3. Como assim, ó? 396, ele termina em 6. Ele é par. E a gente viu aqui no slide anterior que o 396 era por 3. Então, 396 ele é por 3, ele é por 2. Logo, esse número é divisível por 6. 481. Ele não era por 3, ele também não é par, ele não é por 2. Automaticamente, ele não é por 6. Já o 480, ele é par, ele é por 2. A gente conferiu no slide anterior que ele era por 3 também. Então, ele é por 6, tá? Por 9, é muito semelhante à regra do 3. O critério de divisibilidade por 9 é só você somar os algarismos e tem que dar 9.
Se a soma der 27, soma de novo. 2 mais 7, 9. Então, o número é por 9. Só somar os algarismos. E para ser divisível por 10, todo número que termina em 0 é divisível por 10. Agora, qual é o conceito de divisibilidade, gente? Eu posso dizer que 148 dividido por 5, que o 148 é divisível por 5, posso dizer isso? Ah, mas Renata, eu consegui dividir por 5, deu o resto 0, então é divisível. Não, não é. Qual é o critério de divisibilidade por 5? Só dá para dividir por 5 um número que termina em 0 ou 5. Ou seja, dividir, gente, que dê conta exata, que dê resto 0 numa conta exata. Nessa questão deu 29,6, não foi uma conta exata. Então, 148, ele não é múltiplo de 5, certo? Se ele fosse múltiplo de 5, ele terminaria em 0 ou 5. Mas deu para dividir, não deu? Deu. Dar para dividir? Dá. Vai dar número com vírgula, não dá conta exata. Quando a gente fala critério de divisibilidade, que um número só dá para dividir por 2, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8, é a noção de conta exata, de número múltiplo e divisível, tá? Fora isso, qualquer número eu posso dividir por qualquer número. A conta não vai dar exata, a conta vai dar dízima, e é possível dividir. Mas aí não entra na noção de critério de divisibilidade, tá? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não? Beleza. O que é o estudo dos conjuntos numéricos? Todos os concursos públicos, eles começam lá, conjunto numérico, ou eles começam escrevendo números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Enfim, com nomenclaturas diferentes, eles dizem a mesma coisa. O conjunto numérico é o conjunto de todos os números que a gente precisa saber as 6 operações. Renata, 6 operações, eu estudei a vida inteira, que eram 4 operações. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Sim, são 4 operações, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Mas você precisa também saber potenciação e radiciação com os números, tá? Então, você precisa conhecer bem a característica de cada um dos conjuntos numéricos. Bom, quem são os números naturais? Os números naturais são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. Número exato. O resultado da nossa conta de dividir aqui, 29,6, não é um número natural. Por quê? Porque tem um número com vírgula. Ele não é um número natural. O 6 é um número natural, o 8, o 48, o 500, o 15, o 148 são números naturais. Agora, 33,333 não é um número natural. 29,6 não é um número natural, tá? 29,6 é um número decimal. 33,333 é uma dízima periódica. Esses números, tanto decimal quanto dízima periódica, eles se enquadram no conjunto dos números racionais. Bom, e aí, com o conjunto dos números naturais, você não pode errar continhas de mais. Não vai armar errado e colocar um debaixo do 3, né? Continhas de menos, lembrar como pega emprestado. Tem que saber isso, isso é o básico. Porque, às vezes, eu chego aqui, dou uma aula de porcentagem, um conteúdo que cai em todo concurso público. Todo, independente de banca, vai cair. Óbvio que, quando eu dou aula focada na banca, eu te conto a forma da porcentagem que a Gualimp cobra, que é diferente da forma da porcentagem que a INCP cobra. Tem alguém pedindo para entrar que não apareceu aqui para mim. Direito. Tá? Então tem essa diferença, a diferença da forma de cobrar. Mas o conteúdo em si, a noção básica da matéria, é comum para todo mundo. Saber a forma de cobrar, o truquezinho que ela gosta mais de exigir,
Te ajuda? Voltou a travar, pessoal? Taiane perguntou se está Não, para mim travando. não. Para mim está tranquilo aqui. Nem sei se eu troco a internet de novo, se ajuda ou atrapalha. Como que tá aí? Ah, beleza. A maioria tá normal. Tá bom, Tayane, eu vou tentar ir mais devagar para você acompanhar. Vamos lá. Então, somar, subtrair, multiplicação. Gente, multiplicação por dois algarismos. As pessoas erram. Tem gente que esquece que tem que pular essa casinha aqui, ó. Né? Na hora que fez 1 vezes 6, que dá 6, começou a escrever na direção do 1. Tá? Eu preciso ter noções para interpretar problemas do que é o dobro, o triplo, o quádruplo, metade, terça parte. O que é o dobro de um número? Multiplicar esse número por 2. O que é o triplo de um número? Multiplicar esse número por 3. O que é o quádruplo de um número? Multiplicar esse número por 4, assim por diante, né? Metade dividir por 2, terça parte dividir por 3. Porque no enunciado de uma questão de concurso público, não vai estar lá a conta armada, vai ter algo escrito para que você entenda o que fazer, tá? E aí, vamos ver se você sabe dividir sem calculadora, que é o que a gente começou a fazer antes um pouco. 180 dividido por 15. Todo mundo fazendo aí, por favor. Vocês tinham acertado a 148 dividido por 5? Eu acertei. Parabéns, estava com medo aí? Pior que eu estava mesmo, mas as duas eu acertei, graças a Deus. Isso já é um bom começo. Amém, muito obrigada. Estou amando essa aula. Ah, obrigado, viu? Vamos lá, façam aí e me conte quanto deu. Vamos agitar a região serrana aí para ter turma para a gente conseguir ter o curso completo. Show, a galera tá dando que tá dando 12. Acho que é isso mesmo, bora ver. 18 dividido por 15 dá 1 e resta 3. Aí a gente desce o 0. 30 dividido por 15 dá 2, que dá resto 0. Então, tranquilo, uma conta exata deu 12. Próxima conta. 141 dividido por 6. Todo mundo fazendo aí. Vamos ver. 14 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Para chegar a 14, resta 2. Desce 1. 21 dividido por 6 dá 3. Porque 6 vezes 3, 18. Para chegar a 21, resta 3. Vírgula no quociente, 0 na frente do resto. 30 dividido por 6 dá
5, que dá resto 0. Então, 23,5, certo? Parabéns aí, parece que algumas pessoas acertaram. Muito bem. Quem errou, copia. Avalie se não entendeu alguma etapa da conta e me pergunta agora para eu poder passar para o próximo. Nenhuma dúvida? Posso passar? Vamos lá. 400 dividido por 6. Agora a gente vai começar a discutir alguns outros detalhes das contas. Todo mundo já fez aí? Quarenta dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Para chegar a 40, resta 4. A gente desce o 0. Está muito parecido com aquela que a gente fez, 500 dividido por 15, né? 40 dividido por Isso 6 aí. dá 6. Oi? Não, eu ia te falar justamente isso, é parecida com aquela de 500, entendeu? Eu acredito que deu igual Isso. assim, né? Isso aí, mesma forma de fazer. Porque aquelas duas primeiras eu joguei enquanto estava travando. Aqui tem vários exemplos exatamente assim, diferentes, para a gente treinar mesmo. Aí coincidiu. Ó, então, galera, é o seguinte. Agora, deixa eu ver qual é a próxima. Vou colocar aqui. A próxima, vou colocar aqui do lado, eu quero falar um pouco sobre a diferença do que vai ocorrer aqui. A próxima questão é 152 dividido por 5. Façam e não coloquem o resultado no chat, só façam, por favor. Gente, normalmente não trava assim para eu escrever. Não sei o que está ocorrendo hoje. Isso aí, Sirlene. Sirlene que está aqui, que fez o curso de PRB comigo? Ah, que bom te ver por aqui. Focadíssima. Você vai fazer o concurso de Bom Jardim também? Mas vai fazer o curso para seguir estudando? Vale a pena, viu? Qualquer coisa me manda mensagem. Vamos lá. Faça o 152 dividido por 5 e me avisa. Vale a pena, Silene.
Só coloca no chat para mim se vocês conseguiram terminar a conta. Ela tem normalmente essa confusão mesmo, Júlia. Tem um pulo do gato aí que ele é fácil, mas que não é muito natural a gente perceber, que eu preciso dar ênfase agora para que vocês entendam a diferença das situações. Eu terminei, mas não sei se realmente está certo. A Cida terminou, Emanuel terminou, Júlia está confusa. Como que tá o restante? Sirlene, Renata, Aramis, Regiane, Daniela. Cadê todo mundo? Juan. Tayane terminou. De olho em vocês, hein? Saiu janta aí, me deixou falando sozinha e foram comer. Será que tem alguém? Papai do céu tá vendo, hein? Será que alguém? Vamos fazer junto. Vou resolver. Vamos descobrir se vocês acertaram ou se vocês erraram. 15 dividido por 5 dá 3. Tranquilo, até que todo mundo acertou. 3 vezes 5, 15. Para chegar a 15 não resta nada. Qual é a diferença, galera? Aqui. Seguinte. Quando a gente fez aqui 40, dividimos por 6. Por 6 deu 6. Deu resto 4. Abaixou o 0. 40 dividiu por 6 deu 6. 6 vezes 6, 36. Para chegar a 40, restou 4. Esse 4 que eu estou circulando aqui, ele era o resto da conta. Não tinha mais nenhum número para a gente abaixar. Então, esse 4 era o resto. Aí a gente foi lá, colocou a vírgula no quociente, né? A gente colocou a vírgula no quociente e colocamos o 0 para poder continuar a conta. Por que a gente fez isso? Porque essa é a regra quando você conclui a sua conta e o resto não dá para dividir. Vírgula no quociente e 0 na frente do resto. Essa é a regra. Só que agora, aqui, o nosso resto foi 0. A gente tem que descer o 2 e continuar a conta. Só que quando a gente desce o 2 para continuar a conta, o 2 é menor do que 5, não dá para continuar a conta. Mas esse 2 não é resto da conta. O 2 eu acabei de descer, acabei de abaixar. Então, o que eu preciso fazer? 0 no quociente. 0 no quociente e desço o próximo número. Como assim, Renata, próximo número? Não tem próximo número. Não tem outro número ali. Né? Olha só. Se fosse assim, 1.525 dividido por 5 daria 3. Dá resto 0. Desce o 2. O 2 não dá para dividir por 5. Se o 2 não dá para dividir por 5, 0 no quociente e desce o próximo algarismo. 25 dividido por 5 dá 5, que dá resto 0. Não teve nem vírgula. Né? O pulo do gato é saber quando que esse 0 entra. Esse 0 entra quando você abaixa o número e não dá para dividir. 0 no quociente e abaixa o próximo. Então, aqui, 0 no quociente, mas a gente não tem próximo para a gente fazer essa conta aqui, para baixar. Como a gente não tem próximo, e nesse caso, vírgula agora, e 0 na frente do quociente. Aí, 20 dividido por 5 dá 4. Que dá resto 0. Tá? Então, os meus alunos estão fazendo curso para PM. Muito importante vocês comprarem a apostila de matemática básica. Tá? É muito importante. Eu acho, Juan, que é de Campos, que tem na banca
do Luiz, na Praça São Salvador, se não tiver acabado o estoque dele. Em Campos, as nossas apostilas são comercializadas na banca do Luiz, na Praça São Salvador. Macuco está sem banca. Não tem banca vendendo. Tem Cantagalo, tem Cordeiro, na banca da Alci, tem Bom Jardim. E nas nossas unidades, né? Só que o Juan, que eu sei que é mais longe, tá? Por que eu estou dizendo isso? No curso presencial da PM, os alunos da PM já estão com a apostila de matemática, né? Porque o curso é diferenciado, é incluso material impresso, né? O online não é incluso material impresso físico. E aí vocês têm mais questões para treinar. E lá tem várias questõezinhas de dividir para vocês irem treinando. A galera de Bom Jardim não é um bom momento, porque não dá tempo de vocês darem conta de revisar a matemática básica toda e depois estudar a matéria. É um bom material para adquirir, mas não é o foco para vocês estudarem agora, porque vocês não têm esse tempo, tá? Júlia, sempre que não der para dividir um número que for menor, coloca o zero. Não, não é sempre. Depende quem é o número menor. Esse número, se o número for resto, é vírgula e o zero na frente do resto. Se esse número que for menor for um número que eu acabei de abaixar, zero no quociente, depois abaixo o próximo. Então, depende. Se esse número menor, quem é o número menor? No 400 dividido por 6, restou 4. 4 era menor do que 6, não dava para dividir. Colocou zero no quociente? Não. Mas o 4 era resto. No 152 dividido por 5, o 2 não é resto. O 2 eu acabei de abaixar e não dá para dividir. Aí eu coloco zero no quociente e abaixo o próximo, quando tem próximo. Se não tiver próximo, só colocar vírgula, zero e continuar a conta. Tá bom? E isso é treino.